sol e céu, luz e ar, rios e fontes. Olá, boa noite para você. Uma das metas dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro foi a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. A proposta cria regras para os pais que optarem por ensinar os filhos em casa. Essa prática é adotada em cerca de 60 países, mas é nos Estados Unidos que a experiência é mais comum. Lá, o homeschooling é praticado principalmente pelas famílias cristãs. Os argumentos contra e a favor da educação em casa dividem as opiniões das autoridades e dos educadores. A Associação Nacional de Educação Domiciliar estima que mais de 7 mil famílias brasileiras optaram por educar seus filhos em casa. Atualmente, a modalidade atinge cerca de 15 mil crianças. No Supremo Tribunal Federal, existem várias ações questionando a obrigatoriedade de matricular o aluno em escola regular. E esse assunto está entre os temas mais polêmicos do momento. Em 2016, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu suspender todos os processos que tramitavam em instâncias inferiores para aguardar a decisão final do Supremo. E agora, com a nova lei adotada em medida provisória, como ficará a legalidade do ensino domiciliar no Brasil? No programa de hoje, nós vamos tentar atualizar as informações com os nossos convidados, que a Darmélia vai apresentar agora. Boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite, você que está ligado na TV Brasil Central. Para nos ajudar no tema desta noite, nós convidamos o engenheiro de segurança, Diego Doering, que é pai de 3 filhas e é adepto do ensino domiciliar. Obrigada pela presença, Diego. Obrigado, eu que agradeço o convite e agradeço pelo espaço também que vocês estão cedendo para a gente apresentar mais sobre esse tema, que gera tanta polêmica. Recebemos aqui também o professor Flávio Roberto Castro, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigada, professor, pela presença. Obrigado a vocês, sempre aí à disposição. E aqui ao meu lado está a psicopedagoga e a escritora Evelyn Silveira, mais uma vez aqui conosco, né, Evelyn? Muito obrigada por ter vindo. É sempre um prazer. E eu digo que sempre que estou aqui, aprendo mais do que, na verdade, eu transmito. É um prazer estar com vocês e vamos ver essa noite, falarmos aí mais um pouco sobre educação, que é um tema que eu sou apaixonada. Vamos juntos, né? E você de casa, participe também pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 99673-4567. E nós também estamos ao vivo no Facebook /TV Brasil Central. Bom, eu quero começar, Diego, te perguntando por que você fez essa opção por educar suas filhas em casa e o que é educação domiciliar de fato? Educação domiciliar, ela é uma modalidade de ensino. A gente não pode... existe a escola e existe a educação domiciliar. Então, ela é uma outra modalidade de ensino. O que caracteriza a educação domiciliar? É quando os pais, nesse caso, ele assume toda a responsabilidade e o controle do processo de aprendizado dos seus filhos, né? A minha motivação foi, de um modo bem simples, foi... A motivação que um pai hoje tem de colocar um filho na escola é buscar uma boa educação. A minha motivação foi essa, de buscar o ensino domiciliar. Em casa? Em casa. E a idade das suas filhas, Diego? Eu tenho 3 filhas, uma de 5 anos, outra de 3 e outra de 1. Então, de fato, só uma deveria estar na escola, teoricamente. Sim. E ela já recebe essa educação domiciliar desde quando? Desde que idade? Desde sempre, na atividade psicomotora, desenvolvimento, as atividades psicomotoras, questão de grande, maior, a gente sempre trabalhou com elas desde sempre. Lendo, a gente lê muito para ela, quantidade de leitura, a gente sempre lê para elas bastante. Então, hoje minha filha de 1 ano, a gente já lê para ela já. Então, desde sempre eu posso falar isso. Flávio, qual é a posição do Conselho Estadual de Educação em relação ao ensino domiciliar? Bom, o Conselho tem o papel de regulamentação, né? Aí das escolas regulares, né? No caso, no estado de Goiás, a educação básica, né? Onde não tem Conselho Municipal, o Conselho Estadual também tem a atribuição da educação infantil. Caso tenha Conselho Municipal, já é uma atribuição dos Conselhos Municipais. Mas estava conversando com ele antes do início, né? Essa primeira fase, que você chega na questão do letramento e tal, eu acredito até que eles têm uma condição boa de fazer esse trabalho na educação domiciliar.
É claro que tudo é muita novidade para a gente e eu fico pensando na questão também da diversidade, da convivência, quando aumenta o número de disciplinas, a segunda fase do ensino fundamental, qual que é a disponibilidade dessa família num espectro, né, de várias disciplinas. Aí tem ciências, tem as ciências da natureza, tem as ciências humanas, tem linguagens, tem a própria matemática, né? Tem um currículo, né, a ser seguido, né, professor? Aí há a discussão sobre se o ensino que nós praticamos hoje também, nós estamos com a Base Nacional Curricular aprovada, né, para o ensino fundamental e agora estamos em plena discussão da reforma do ensino médio, da Base Nacional Curricular para o ensino médio. Eu acredito assim, as experiências elas precisam ser vividas, né? Nós não temos dados concretos da educação domiciliar no país. E aí eu acho que a gente precisa fazer uma comparação em outros países, uma análise se essa realidade de outros países. Muito se fala, quando fala de educação, a maioria pega 2 exemplos, Coreia e Finlândia. Normalmente todo mundo pega esses exemplos, né? E acho que precisa ter um acompanhamento, né? O projeto de lei está em discussão, nós estamos dizendo aqui, foi ao Congresso Nacional, e precisa entender também como que vai ser como será a responsabilidade por parte dos pais, a verificação desses conteúdos, né, da avaliação. Me parece que a proposta é que tenha-se uma avaliação anual. E um cadastro feito no site do MEC e essas outras coisas. Mas, a princípio, a gente não vê restrição, não. Estou dizendo, em particular, eu, enquanto vice-presidente do Conselho Estadual. Claro que eu acredito até que na sexta-feira nós devamos discutir isso lá no nosso Conselho Pleno. E pode ser o Conselho é um órgão plural, né, que tem representantes de todos os segmentos da sociedade, mas é algo que nos interessa entender e discutir. Até onde eu entendi no que eu li, Diego, a intenção da associação, dos pais que fazem essa opção, é terem o direito de educar seus filhos em casa sem que isso seja considerado ilegal. Porque hoje, teoricamente, até um pouco antes da assinatura, né, do projeto de lei, era ilegal. Não é isso? Não. Assim, a gente não tem entendimento que seja uma coisa ilegal, porque hoje no país não tem nada que proíba da gente fazer essa educação domiciliar, né? A gente entende que o STF julgou o mandato de segurança, né, como você leu, Suzete. Mas já teve algumas ações, né, contra pais que estão educando em casa, né? Sim, já sim. E aí, aliás, hoje no país existem muitos pais ainda que têm essa perseguição ainda, né? Então, o STF, ele julgou um mandato de segurança, né, uma família lá em Canela, como não julgou inconstitucional, então é algo constitucional, né? Só que está faltando uma regulamentação, jogou isso para o legislativo. Né? Porque a gente tem, um assunto tão complicado de entender, eu quero até que você me ajude aqui, porque a gente sabe o seguinte, que a legislação brasileira, ela determina que a educação ela deve ser oferecida de forma gratuita e obrigatória pelo poder público. E a lei de diretrizes e base fala que é dever dos pais e responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir de 6 anos de idade no ensino fundamental. A gente vai tentar esmiuçar isso um pouquinho, Diego, mas deixa eu só ouvir um pouquinho a Evelyn sobre a opinião dela. Antes da gente falar o que é bom ou ruim para a criança, sua opinião sobre o ensino domiciliar. Eu sou uma estudiosa da educação há um tempo e venho sentindo que essa inovações são sempre bem-vindas. Nós não temos hoje a criança que nós tínhamos há 5 anos atrás. Então, a primeira coisa é estarmos abertos a receber essas inovações, né? A escola, a educação domiciliar, para mim, e eu, francamente, não gostaria que meus filhos passassem por ela. Por quê? Porque a gente sabe que dependerá de um longo processo até que as coisas sejam realmente normatizadas e efetivadas. Eu acho que esses pais que estão iniciando esse trajeto são bastante corajosos, né? E a minha preocupação, eu tenho uma preocupação principal com isso, no que diz respeito à segregação dessas crianças, a diferenciação dessas crianças. Mais uma vez, isso está sendo falado e está sendo feito por uma classe elitizada de pais, né, que tem um conhecimento. Porque se a gente não acreditar nisso, como é que um pai com pouco conhecimento passa
né, esse conhecimento para os filhos, né? Então é nesse sentido, do conhecimento. Então, mais uma vez, nós vamos separar as crianças em lados diferentes, vamos dizer assim. E a minha outra preocupação é que Flávio está aqui e me ajuda a dizer isso, nós temos grande dificuldade para fiscalizar as escolas que nós temos, né? Você imagina ampliar isso para fiscalização de domicílios, né, de famílias. Eu não vejo com garantia de que isso será feito. Tem uma pergunta da Noêmia, do setor Vila Nova, vai dentro desse seu pensamento. E eu gostaria que você complementasse. Ela pergunta o seguinte: no futuro essas crianças não se sentirão segregadas, diferentes, vão ter problemas de socialização? Quem vai poder dizer isso? O futuro. A gente não tem uma bola de cristal para dizer, a não ser as experiências que já acontecem em outros países. Mas é importante que a gente não faça como fizemos com outros estudiosos, outras teorias, que a gente importa sem levar em consideração a nossa realidade, né? Nós passamos aí pelo construtivismo, né? Esse boom do construtivismo foi pegar uma ideia que deu certo em outros países e trazer para o nosso país. Eu acho que a gente tem que ser bastante cuidadoso com isso. A nossa realidade é muito diferente da realidade desses países. Diego. Deixa eu explicar direito. A educação domiciliar, embora a gente tente entender que a criança fica em casa, fechada, trancada. Não, a educação domiciliar, ela é a partir de casa. Ela começa em casa, né? E a gente não trabalha só o conteúdo acadêmico, a gente trabalha várias outras coisas. Então, qual que é a ideia nossa em parques, museus, asilos, trabalhar com o diferente, com pessoas diferentes, mulher, homem, rico, pobre, negro, branco, né? E eu vejo a socialização como ela é mais vantajosa no ensino domiciliar do que hoje é praticado numa escola, por exemplo, onde a gente divide a escola em série, onde a criança só tem contato com a criança, né? E eu entendo também que a criança tem que ser guiada por um adulto, até por questão de algum princípio, de algum valor, e não por outra criança. Então, a gente tem a ideia é educação domiciliar em casa, não é a partir de casa. E só complementar com o Flávio falou, eu supervisiono a educação das minhas filhas. Nada impede de eu contratar um tutor, contratar uma aula online. Hoje é um mercado que está crescendo demais no país. Tem muitos materiais nos Estados Unidos, é extremamente forte com isso. Uhum. Sim, mas até aulas mesmo. Minha esposa mesmo comprou um curso online. Né? Comprou um curso online. Então, a gente aprende e ensina. E a ideia da educação domiciliar é aprender o tempo todo. Eu tenho alguma coisa para ensinar, você também tem, todos à nossa volta. Viver com o diferente também. Hoje é só você e sua esposa que ensinam as meninas? Pela idade das minhas filhas, hoje sim a gente consegue fazer essa demanda sim. Pelo que o Diego fala, eu fico feliz, porque abre um novo campo de trabalho para nós professores. Sim, com certeza. Né? Eu penso que é isso mesmo. Na escola a gente já orienta muito as crianças e principalmente os adolescentes para assistirem videoaulas, tem material muito bom na internet. Mas a gente pode fazer isso com a criança um período na escola, não pode não, Diego? Assim, a gente tem que entender que a educação domiciliar ela é outra modalidade. Eu não posso levar a escola para dentro da minha casa, senão eu vou fazendo escolarização com ela, né? E uma coisa bonita da educação domiciliar é isso, é trabalhar o individual. A gente trabalha as características individuais da criança. Eu tenho 3 filhas, elas são totalmente diferentes uma da outra. Então, numa sala com 20, 25 alunos, todos são diferentes, todos têm um ritmo de aprendizado, todos têm uma facilidade, uma dificuldade. Então, ali com a minha filha, eu potencializo onde ela gosta de trabalhar, e a dificuldade, eu demando mais tempo ali na dificuldade. No ambiente escolar, por exemplo, aquela dificuldade dela vai passar por cima porque tem conteúdo para dar, tem que dar. E só deixar uma coisa clara, eu não sou contra a escola. Ela é extremamente útil, tem que existir. Eu só acredito que não seja um único módulo de educação. Assim, o que eu defendo é isso. Ó. A gente tem um outro caminho também. A gente tem a escola, que é extremamente necessária,
E tem a educação domiciliar também. Até mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de fazer isso. Sim. O que o Flávio colocou, uma coisa muito interessante, vou dar um exemplo. Quando meus meninos eram pequenos, o que era de humanas eu ensinava, o que era de exatas eu chamava o pai. Eu fico pensando o seguinte, se estivesse dentro de casa e o pai não tivesse tempo, porque trabalhava o dia inteiro, porque você tem que ter um dos dois, um tutor que esteja disponível para ensinar essas crianças, né? Então, assim, eu quero jogar essa pergunta para depois, se essa escolha pelo ensino domiciliar, ele tem um limite de idade, um limite de série ou ano, e o que vocês vão fazer quando chegar num ponto que talvez você ou a sua esposa não tenham conhecimento suficiente para ensinar essas crianças. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos também chamar um VT, logo após o intervalo, mostrando o que as pessoas nas ruas pensam sobre o assunto. Já, já. Pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar.